Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco nesta live, com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um trabalho da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Rita, culto online, e desta feita o culto da UJADES, União de Jovens da Assembleia de Deus em Santa Rita, onde estaremos juntos até às 8 horas, até às 20 horas, adorando, bendizendo e louvando o nome do nosso Deus. Sem mais delongas, vamos fazer uma oração inicial e logo após a oração estarei lendo um texto e já vamos dar a oportunidade e daqui a pouco a poderosa palavra com o presidente da UJADES e também presbítero Flávio de Carvalho. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós de estarmos juntos, ó Pai, para poder exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade nesta live, Senhor. Permita, ó Deus, que a Tua poderosa palavra possa ir, ó Pai, de encontro aos corações, ó Pai, contrito, quebrantado, e que a Tua poderosa palavra, Senhor, possa ser nesta noite com o martelo que esmiuça a penha, que a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai, possa ser penetrante, possa trazer alegria, refrigério e tudo aquilo que estamos necessitados nesses últimos dias. Pai, muito obrigado. Toma à frente todo este trabalho. A Ti oramos em nome de Jesus de Nazaré. Você que está nos acompanhando, abra a tua Bíblia em Tiago, 1 Pedro, capítulo de número 5, vamos ler 3 versículos de Pedro, 1 Pedro 5, a partir do 5 até ao 8, ao 7. Diz assim a Bíblia Sagrada: semelhantemente vós jovens, submetei-vos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Fique tranquilo, que eu tenho certeza absoluta, nessa situação que todos nós estamos enfrentando, nós temos o cuidado de Deus conosco. Deus está cuidando de nós. Não fica desesperado, tá bom? A palavra inicial para você é essa: lança sobre Ele todas as suas preocupações, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque o Deus que você serve, Ele é vivo, Ele tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, e eu tenho certeza absoluta que Ele está pronto para ouvir o teu clamor e no tempo certo repreender todos os males que tem te afrontado e te afligido. Amém? Vamos já passar aqui para a primeira oportunidade com o nosso jovem Everton, ali da congregação de Vila Belmiro, que é um dos componentes do grupo da UJADES, estará louvando o nome do nosso Deus nesta oportunidade. Everton, com a sua oportunidade. Quero saudar os irmãos que estão assistindo essa live com a paz do Senhor e acreditando que todas essas circunstâncias que estamos vivendo, sempre Deus, Ele é maior. Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu posso imaginar. Deus a quem eu sirvo, Ele é um Deus de maravilha, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior.
Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele gira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém lhe proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Deus a quem eu sirvo, Ele é um Deus de maravilha, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele gira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém lhe proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele gira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém lhe proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Porque Ele tem a chave do poder. Porque Ele tem a chave do poder. Glória a Deus. Acabamos de ouvir este belo louvor com o nosso jovem senhor Everton, ali da congregação de Vila Belmiro. Esse culto de hoje está sendo aí comandado, vamos dizer assim, pela UJADES, primeiro da União de Jovens da Assembleia de Deus Santa Rita, e os nossos cultos é sempre no terceiro sábado, tá bom? Aqui no Templo Sede. Quando passar aí essa crise, essa pandemia que estamos enfrentando, você é o nosso convidado especial para estar conosco todo o terceiro sábado, grande culto da UJADES, onde nós vemos jovens sendo impactados pela presença de Deus, e você é o nosso convidado. Desde já também quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Reinaldo Marcelo da Fonseca, que com certeza está aí online, nos assistindo, está aqui conectado nesta live. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente. Também quero mandar um abraço especial para o jovem Davi e Suyumi, que está ali em Portugal assistindo, a Larissa, tá bom? Que é a nora, né? A nora, isso? A nora do Flávio de Carvalho, nosso presidente, juntamente com o Felipe, que está ali em Curitiba, também ligadinho aqui assistindo. Mandar um abraço também para Pouso Alegre, pastor Rodney, que está também nos assistindo, pastor Gedeão, ali de Guarulhos, pastor Isaías, ali do Guarujá, pastor Fábio Alonso, visconde do Rio Branco. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão conectados conosco aí, participando deste culto online. Tenho certeza absoluta que Deus tem uma bênção especial para você. Deus tem vitória para você. Fique tranquilo, vou voltar no que iniciei. Fica tranquilo, isso tudo vai passar, e do outro lado você vai fazer igual Miriam, vai dançar, louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Agora vamos passar a oportunidade para a nossa jovem Andressa, também da congregação de Vila Belmiro, também é uma das componentes ali da nossa UJADES, União de Jovens da Assembleia de Deus Santa Rita. Eu quero passar a oportunidade para ela estar exaltando e louvando o nome do nosso Deus. Enquanto isso, na sua casa aí,
você vai adorando, vai bendizendo, vai louvando o nome do nosso Deus. Já já, uma palavra poderosa, uma palavra rema, direcionada para o teu coração, com a preleção hoje, nosso presbítero e o presidente da UJADES, presbítero Flávio de Carvalho. Andressa, com a sua oportunidade. Saúde os irmãos e a todos que estão ouvindo nessa live, escutando o nosso culto, que esteja adorando a Deus com a gente, amém? Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não perdemos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Aleluia. Verdade. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Você é um vencedor. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Mais um belo louvor
com a nossa jovem Andressa, e o que me chamou a atenção foi esta frase: esta fase vai passar e você é um vencedor. O hino acabou de dizer isso, e eu quero que você pegue esta palavra para você. Esta fase vai passar e você é um grande vencedor, porque no teu barco está a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele estando no teu barco, vem tempestade, vem luta, mas fica tranquilo, ele estando no teu barco, esta fase, esta luta, essa tempestade avassaladora vai passar, e você vai louvar um cântico de vitória para a glória de Deus. Também quero deixar aqui um alô para todos os coordenadores das filiais, tá bom? Coordenador do Barra Amaral, de Monte Castelo, da Anon, Vila Belmiro, Vila Martins, os coordenadores das congregações em outro estado. Um abraço a todos vocês, que Deus continue abençoando vocês e que vocês possam continuar realizando esta grande obra a qual vocês estão fazendo juntamente conosco aqui junto com esse departamento da mocidade. Amém? Vamos ouvir mais um louvor com o nosso jovem Everton, vai estar louvando, e logo após o louvor estaremos adentrando na pregação desta noite com o presbítero Flávio de Carvalho. Everton louvando o nome do nosso Deus. Quero convidar você de casa que está vendo essa live para louvar Deus comigo esse hino. Acredito que todos conheçam. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra,
A paz do Senhor, meus amados irmãos, feliz em estar aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, apesar de estarmos distantes uns dos outros, mas eu tenho absoluta certeza que essa palavra, esse culto, ele está adentrando no seu lar. E eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite e que você me permite de estar dentro do seu lar, dentro da sua casa, para partilharmos um pouco da palavra do Senhor nesses dias, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Tá? Desde já, Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, nossas irmãs, os de perto e os de longe, que o Senhor vos abençoe. Neste momento, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler neste momento o versículo 37. Mas eu peço que ao acabarmos de ler o versículo 37, você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 10, que nós vamos falar alguma coisa que o Senhor tem nos dado nesta noite dentro deste capítulo. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. É de experiência, de conhecimento de todos, que estamos vivendo uma época em que a nossa geração nunca viveu. Uma época em que acontecimentos que estamos presenciando, que estamos experimentando, a nossa geração ainda não havia vivido. Estamos tão habituados, se é que podemos usar essa palavra, a ver nos noticiários, nos jornais, tantas catástrofes naturais, enchentes, terremotos, furacões, e toda vez que essas notícias chegam ao nosso conhecimento, não tem como nós não ficarmos sensibilizados e, por que não dizer, afetados por tais notícias. Mas o que estamos vivendo hoje, meus irmãos, mais uma vez repetindo, a nossa geração, a minha geração, ela ainda não havia experimentado. A política, a questão econômica, a questão sanitária, a questão de saúde, estão solapando os noticiários, atingindo famílias, atingindo vidas, e não tem como nós ficarmos alheios a estas coisas. Mas eu quero vos dizer, amados, nesta noite eu vos trago uma palavra, primeiro de advertência, e em segundo lugar de conforto, dentro da passagem de Hebreus capítulo 10. Não tem como nós sermos puramente racionais apenas e analisar os acontecimentos, os fatos, somente por esses vieses políticos, econômicos, sociais. Eu sei que isso é fato e nós não podemos ficar alienados a isso. Só que nós que somos servos de Deus, que temos em nós o Espírito Santo e temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, como nosso guia em horas de tormento, em horas de tribulações, nós temos que nos despertar, porque os sinais
estão nos dizendo que Jesus está voltando. Não podemos ter somente o olhar crítico, socialmente falando, economicamente falando, politicamente. Nós temos o nosso posicionamento, você também tem o seu posicionamento. Não tem como nós analisarmos os acontecimentos e acharmos que isso é apenas uma fatalidade. Acharmos que o que está acontecendo é um acidente de percurso. Não, amados. A palavra de Deus, ela continua sendo fiel e verdadeira. Nós estamos presenciando o que a Bíblia nos diz, através do próprio Senhor Jesus, que nós estamos vivenciando o princípio das dores. E nós temos que ficar alertas. Nós não podemos ficar distraídos com tudo o que está acontecendo. Mas é a palavra de Deus que vai nos dar a direção, vai nos dar o norte. Alguns vão ficar preocupados, vão até perder o sono, mas outros vão descansar em Deus, porque eles sabem que tudo isso já está perto de acabar. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 26, nós vamos dividir em duas partes. Vamos ler o 26, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E para terminar essa primeira parte, diz o versículo 31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós, seres humanos, até mesmo salvos em Cristo Jesus, costumamos nos deparar com algumas dificuldades, e realmente elas existem, são fatos. Mas onde nós enxergamos dificuldade, Deus, Ele nos mostra uma oportunidade. Não tem como nós negarmos a evidência de que Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, está promulgando o seu juízo. Mas você que está em casa, que tem comunhão com o Senhor, que está em paz com Deus, você pode estar se perguntando: mas, irmão Flávio, tantas pessoas inocentes estão morrendo, tantas pessoas estão perdendo a vida, tantas pessoas estão sem emprego, estão sem casa para morar. Aonde está Deus nisso? Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Nós estamos vivendo, amados irmãos, e eu vou sempre bater nesta tecla, que a nossa geração
somente conhece o lado da misericórdia de Deus. Um Deus misericordioso a tal ponto de tolerar o pecado. Isso nós vemos na pregação de muitos aí. Nós vemos na teologia de muitos. Deus é misericordioso, isso é fato. O fato de eu estar aqui falando com você é uma prova disso, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas o Deus que é a misericórdia, Ele é um Deus justo. E a Bíblia está repleta de exemplos de que Deus, Ele usa de misericórdia sempre. Mas Deus, de tempos em tempos, Ele está promulgando e implantando o seu juízo. A parte dos versículos aqui de Hebreus 10, do versículo 26 ao versículo 31, nos mostra e nos fala exatamente desta faceta de Deus, se é que podemos chamar assim. Deus, Ele é misericordioso sempre. Em Ezequiel ele fala que Ele não sente prazer na morte do ímpio. O Espírito de Jesus é de vida e é de paz. Mas Ele impôs uma lei por causa do pecado. Todos pecaram. E por causa do pecado, irmãos, a morte, ela entrou no mundo. E isso não faz de Deus injusto. Isso não faz de Deus malvado quando alguém é punido por causa dos seus pecados. Existem pessoas inocentes, irmãos, existem, mas olha só o que a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia, como eu falei, ela está repleta de exemplos em que Deus sempre estendeu a mão para o seu povo. Ele sempre estendeu a mão para a humanidade. Apesar das misericórdias do Senhor não terem fim, o seu juízo, ele tem um limite, irmãos. E esse julgamento, ele começa pela casa de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, o povo de Israel passou por várias situações desta maneira. Deus, ele enviava ajuda, Deus, ele enviava o socorro, mas era cíclico. Quando você lê a história dos juízes, quando você lê a história dos reis de Israel, você pode perceber que enquanto o povo estava obedecendo a Deus, enquanto o povo buscava a Deus, o povo prosperava espiritualmente. A mão do Senhor era sobre o povo e contra os seus inimigos. Isso está na Bíblia, irmãos. Mas os irmãos vão ver também que quando este mesmo povo deliberadamente, preste bem atenção, olha só o versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, ou deliberadamente, ou por escolha própria, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui? Que o sacrifício de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ele foi um sacrifício perfeito. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, vai mostrar isso. O melhor sacerdócio, o melhor sacrifício é o cumprimento da sombra do Antigo Testamento em Cristo Jesus, mostrando que tudo em Cristo se cumpriu e convergiu, e que somente Cristo poderia ser o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, um homem perfeito, com um sangue perfeito. Veja bem, quando alguém na lei oferecia o sacrifício pelo pecado, e logo após oferecer o sacrifício, pecasse voluntariamente, ele estaria invalidando tudo aquilo que ele fez perante o sacerdote. Mas ainda tinha um escape, porque o sangue de bois e de touros não era suficientemente capaz de limpar o pecador do seu pecado.
Mas o escritor aos Hebreus fala que depois que o sacrifício perfeito de Cristo, ele foi realizado na cruz do Calvário, e nós, pela graça de Deus, fomos alcançados por esse sacrifício, fomos justificados, fomos regenerados, fomos santificados, e nós, que agora somos eleitos do Senhor, fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Cristo e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deliberadamente escolhemos desobedecer a Deus, vivendo uma vida de pecado. Veja bem, irmãos, aqui jaz um pecador falando para pecadores. Nós não somos perfeitos ainda. Nesta terra não alcançaremos a perfeição. Mas há uma diferença entre nós pecarmos e vivermos na prática do pecado. Estou falando para pessoas que entendem, sabem e compreendem a diferença. Pecar, irmãos, nós pecamos. Agora, como filhos de Deus, libertos pelo sangue de Cristo, nós não podemos mais ser escravos do pecado, porque se nos tornarmos novamente, depois de sermos limpos, voltarmos para a nossa vida, a nossa prática de pecado, irmãos, estamos trazendo para a nossa vida não bênção, maldição. Olha como Pedro corrobora com isso. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Preste bem atenção, amigos, irmãos, eu sempre vou combater a doutrina do universalismo que está sendo ensinada e pregada em nossas igrejas, travestidos de misericórdia sem fim. Eu vou te dizer e vou te explicar aqui em poucas palavras o que é o universalismo, o que é essa doutrina satânica do universalismo. Sabe o que o universalismo nos ensina? É que no final todo mundo será salvo. Não importa o que a pessoa andou fazendo, mesmo se ela aceitou Jesus e continua vivendo uma vida de prática de pecado, veja bem, sendo ainda escravo dos vícios, sendo ainda escravo do pecado. O universalismo travestido de misericórdia sem fim ensina que no final tudo vai dar certo. E o universalismo vai ainda um pouco mais longe. Ele ensina que o suicídio não leva a pessoa para o inferno, dependendo do motivo que a pessoa se suicide. O universalismo, na cabeça de alguns crentes, funciona de tal forma, e isso cai como uma luva, para poder justificar uma vida de erro e de pecado, que muita gente anda pensando que Judas foi para o céu, e tem muita gente pensando que no dia do juízo final o diabo vai se converter, porque o universalismo está sendo pregado através da teologia do coach, através da teologia da autoajuda, através da confissão positiva. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. O julgamento, ele começa pela casa de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui, para trazer a memória dos irmãos. Eu sou novo no Evangelho, irmãos. Cristo me salvou no ano de 1988 para 89. Muitos irmãos e irmãs que me assistem aqui já estavam na labuta cristã há muito mais tempo. E desde quando você aceitou a fé, você ouve dizer que Deus irá colocar a sua casa em ordem. Isso me faz lembrar muito a época de Jeremias, quando Deus ele separa Jeremias, escolhe Jeremias e dá uma missão muito difícil para ele. Olha, Jeremias, eu vou te enviar, assim como ele enviou Ezequiel,
já no exílio, antes do exílio, ele separa Jeremias para advertir a casa de Israel. Para se ter uma ideia, quando você lê o livro de Jeremias e o livro, seu anexo, o livro das Lamentações, você vai perceber ali que o templo e as atividades do templo estavam em pleno vapor. Não houve, antes do exílio, uma época tão áurea em termos de serviço, em termos de trabalho. Eu não estou falando em termos de glória, nem em termos de Shekinah. Mas Deus, que sonda os corações, Ele enviou Jeremias para pregoar na porta do templo: olha só, vocês vêm me adorar, vocês vêm me louvar, vocês vêm oferecer sacrifício, mas quando vocês saem daqui, vocês vão oferecer os filhos de vocês para Moloque, vocês vão cultuar a Baal, vocês vão fazer N atrocidades e vêm ao meu templo como se nada tivesse acontecido. Onde eu estou querendo chegar, meus amados irmãos, para nós ganharmos tempo? Você que está afastado da casa de Deus, você que está desviado, ou você que está em comunhão com a igreja, mas não está em comunhão com Cristo, não perca o seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que essa palavra, ela tire o seu sossego. Um propósito desta palavra nessa noite, ela que ela tire a sua tranquilidade. Infelizmente, muitos estão pensando que a igreja está de férias. Muitos estão aproveitando este momento, infelizmente, para fazer tudo o que querem fazer, menos buscar a Deus. Deixa eu te falar, meu querido, nesta noite, em nome de Jesus, a misericórdia do Senhor, ela ainda está presente. Por isso que você está me assistindo, por isso que você está vivo dessa noite. Mas Deus me enviou aqui nesta noite para te avisar, meu querido: desperta tu que dormes, se aperceba das coisas que estão acontecendo ao teu redor, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Esta oportunidade que Deus está dando à sua igreja para sacudir a igreja. Deus está sacudindo a igreja nos quatro cantos desta terra. Deus está chacoalhando a vida de muitos que estavam dormindo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos conhecimento de muitas pessoas que estavam fora, voltaram para Cristo, entenderam o momento, entenderam a mensagem, aleluia, e foram despertadas pelo Espírito Santo. A trombeta, irmãos, está soando. O Espírito Santo, ele está tocando a trombeta em Sião. E bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e se levantam. Bem-aventurados são aqueles, assim como eu, irmãos, pude refletir nos meus erros, nos meus pecados, porque o que aconteceu na época de Jeremias, irmãos, infelizmente está acontecendo em muitas igrejas. A gente pensa que só por fazer a obra de Deus, só por estar na igreja a todos os cultos, só porque nós executamos bem a nossa tarefa na igreja, nós estamos em comunhão com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, comunhão com Deus vai muito além daquilo que nós podemos fazer como serviço para a igreja. E em alguns casos, irmãos, me permitam dizer, às vezes até o próprio trabalho da casa de Deus nos afasta da presença de Deus, porque nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco, nós perdemos o objetivo, nós perdemos o porquê que nós estamos ali. Por isso que Deus fechou a porta dos templos, para restaurar a nossa vida espiritual,
Irmãos, eu louvo ao nome do Senhor, porque eu encontro com muitos irmãos falando assim: olha, irmão Flávio, a despeito de tudo que está acontecendo no mundo, Deus, Ele tem renovado a minha vida no meu lar. A minha esposa e o meu filho, que não falavam em mistério, voltaram a falar em mistério com Deus, foram renovados na minha casa. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço, meus irmãos. Isso demonstra que, apesar de Deus estar derramando o seu juízo, Ele tem um propósito. Não sei quando sairemos, irmãos, dessa situação. Eu não sei quando isso vai terminar, se é que vai terminar, mas entenda o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, queridos. Antes de chegar à meia-noite, todas as noivas dormiram, todas elas tosquenejaram. Sabe por quê, amados? Porque o dia mal vem para todo mundo. Por isso que você está se perguntando aonde está Deus. Tantas pessoas que têm comunhão com Deus já se foram, partiram por causa do coronavírus. Outras estão passando necessidade, passando por aperto. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que Deus faz tem um propósito, querido. Foram para o cativeiro aqueles que eram desobedientes, mas também foram aqueles que eram fiéis, assim como Daniel, assim como Ezequiel, assim como Ananias, Misael e Azarias, e muitos anônimos que a Bíblia não relata, eram fiéis. Mas olha a diferença de quem está em comunhão com Deus e de quem está realmente precisando de conserto. Quando vem a luta, quando vem os problemas, quando vem justamente o que está acontecendo conosco, aquele que está fora da posição de Deus e que não se arrepende e que não se converte, continua com seu coração duro, endurecido, não entendendo o propósito de Deus. Ele, ao invés de se arrepender, de se humilhar, ele se afasta ainda mais de Deus. Ele reclama, ele murmura, ele fica aborrecido com Deus. Olha, Daniel foi para a Babilônia. Daniel era servo fiel, ele não passou a ser fiel em Babilônia, ele já era fiel a Deus antes de ir para lá. Mas olha a diferença da atitude, do comportamento de quem serve a Deus e de quem realmente não serve a Deus. Todos os dias Daniel mantinha uma janela aberta para a banda de Jerusalém. Deixa eu te dizer, amados, aqueles que são fiéis ao Senhor, fiquem tranquilos, porque olha o que diz o versículo 32, para nós encerrarmos. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportaste com grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem mantido a comunhão com o Senhor, mesmo nessas horas difíceis, existe um Deus no céu, que está trabalhando ao nosso favor. A minha oração nestes últimos dias, irmãos, é para que Deus nos renove. Quando isso tudo acabar, se é que vai acabar aqui na terra,
nós não podemos voltar a ser as mesmas pessoas. Você está entendendo por que Deus te colocou nessa situação? Porque você não pode sair mais, porque você não pode mais com liberdade fazer aquilo que você fazia antes. Hoje você está dando mais atenção à sua família, hoje você está dando mais atenção a si mesmo, e principalmente você está se voltando para Deus. Não importa se antes dessa pandemia a sua vida não estava lá essas coisas, o que importa é que você está entendendo o porquê que Deus está permitindo tudo isso acontecer. Foi necessário Deus ele dar um restart. A gente usa uma linguagem de informática que quando o computador ele começa a travar muito, quando começa a dar muito problema, ou quando infelizmente ele é infectado por algum tipo de vírus, a gente tem que formatar a máquina e fazer tudo de novo. De repente, amados, o que Deus está fazendo em mim, está fazendo em você, Ele está formatando, tirando da nossa vida tudo que não prestava, porque do jeito que estava, irmãos, não estava dando. Do jeito que eu estava levando a minha vida, do jeito que você estava levando a sua vida, estávamos fazendo tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas aonde estava a nossa comunhão com Deus? Deus falou: olha, sossega um pouco a obra. A maior obra que eu tenho nesta terra é você. A maior obra que o Espírito Santo ele quer realizar nesta terra é em você, é em mim. Porque não adianta, irmãos, nós acordarmos de madrugada, comermos o pão de dores, e no final da nossa jornada nós não sermos dignos de alcançar o céu. O mais importante que Deus está dizendo para nós: igreja, acorda. Pelo amor de Deus, irmãos, eu sei que nós devemos ocupar a nossa mente, mas ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Nós não podemos ficar alienados das coisas que estão acontecendo lá fora de forma alguma, e não podemos, somos cidadãos. Mas pelo amor de Deus, irmãos, aproveita a oportunidade. Tem tantas pessoas que já não tem mais o que assistir nos aplicativos de filme, porque já viram, mas ainda não conseguiram ler um capítulo da Bíblia. Tem tantas pessoas que já viram de tudo na internet, já comentaram de tudo, mas ainda não tiraram meia hora de joelhos para conversar com o Senhor. A trombeta vai tocar, amados. A trombeta vai tocar, irmãos. Você que está vivendo uma vida desordenada, que está distraído, a trombeta vai tocar, amado, pelo amor de Deus. Eu não estou querendo ser fatalista, nem profeta do caos, pelo amor de Deus, não me interprete desta forma. Mas será que os sinais não estão dizendo nada para você? Será que você está conseguindo viver a sua vida normalmente, sem se aperceber que algo muito grande está para acontecer? Aleluia! Será que você, pelo Espírito Santo, não está percebendo que algo muito grande está para acontecer com a igreja? Talvez não tenhamos mais tempo de voltar às nossas atividades, irmãos. E como é que fica? Como é que fica a minha vida diante de Deus? Ela não pode, a minha comunhão não pode estar limitada, ou não pode estar presa ao templo. O maior templo é você, o maior templo sou eu. Se nós conseguirmos voltar às nossas atividades, irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas não podemos voltar da mesma forma. O cativeiro babilônico, irmãos,
Ele serviu para expurgar de Israel tanta coisa ruim, tanta coisa que não prestava. Não adianta, irmãos, nós passarmos por todas essas dificuldades e no final das contas continuarmos sendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas erradas que nós fazíamos. Pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, que no seu lar tenha paz, que no seu lar tenha comunhão, preocupação para quem ainda não se arrependeu, pavor, que diz na Bíblia em Hebreus, uma expectação de juízo. Isso é bom quando vem, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está sentindo esse aperto na alma, este aperto no coração, se volte para o Senhor, porque é o Espírito Santo que está falando com você. É o Espírito Santo que quer trazer você novamente para a sua presença. Isso é misericórdia. Agora, para quem ficar, irmãos, eu não desejo nenhum desses males que a Bíblia diz. A grande tribulação, irmãos, vai ser algo inimaginável. Não sei se vai melhorar as coisas, irmãos. Para a igreja, eu tenho absoluta certeza que sim. Porque nós temos um alvo, nós temos uma mansão celestial nos aguardando. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas essa morada, irmãos, é para quem vencer. Hebreus, que nós lemos aqui, diz: olha, a minha alma não tem prazer no justo que recua. Aquele que recuar, Deus, ele não tem prazer na sua alma. O céu, irmãos, é para os pequeninos, é para aqueles que possuem pouca força, mas não deixam de avançar, não deixam de continuar, não deixam de dar o próximo passo. Muito em breve, irmãos, nós vamos ouvir: aí vem o esposo. Aproveita para encher a tua botija de azeite de reserva hoje, agora, porque Jesus, ele breve vem. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, eu sei, Pai, que tem muita gente, Senhor, que não se agradou, ó Deus, desta palavra, uma palavra talvez dura, uma palavra talvez, ó Deus, que não era esperada. Mas Deus, a palavra, Senhor, não é minha, a palavra é Tua. E eu tenho absoluta certeza que o Teu Espírito Santo, Pai, não vai deixar este crente dormir em paz. Este, Senhor, que ainda não está gozando da comunhão. Esse crente que ainda não entendeu, Pai, que as coisas estão no fim. E que se o Senhor não tocar a trombeta para nos buscar, o Senhor pode nos chamar a qualquer momento, Pai. Seja por Covid, seja por ataque cardíaco, enfim, a nossa vida pertence ao Senhor, mas o Senhor hoje está dando uma oportunidade, Senhor, a este meu irmão, a este crente que está afastado, Senhor, a esse crente que ainda não entendeu que o Senhor está realizando um propósito, talvez, Pai, o último, Senhor, o último. O Senhor está preparando aqueles que hão de herdar a salvação. Mas, Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos a vida deste meu irmão que está em comunhão, que está sendo renovado a cada dia no seu lar. Pai, que foi restaurado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tem sentido a Tua presença, Senhor, nos mínimos detalhes. Abençoa os meus irmãos. Pai, abençoa o Jadesse, a cada jovem, Pai. Sê com cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Receba, meu amado irmão, jovem. Não esqueça o Jadesse. Juntos somos mais fortes. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, com você que está em casa, que aguarda a gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nuvem do céu, e todos nós que temos essa esperança, confirmemos com amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.